Olá, meu nome é Rubens e eu te convido para um papo de irmãos. Hoje vamos falar sobre o livro de Jó, o sofrimento de Jó, mas eu quero te convidar a mudar o foco, porque quando a gente fala do livro de Jó, geralmente na sua mente deve vir a paciência que Jó teve. Até Tiago lembra disso. E nós lembramos das mazelas que afligiram a vida de Jó e o que ele recebeu depois. Isso é muito evidente no livro. Mas eu quero te ajudar a ver uma outra coisa no livro que é talvez a mais importante e você não tenha percebido. Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Bom, o livro de Jó, eu não vou entrar no mérito aqui se era uma ficção, se era uma história, se foi uma realidade, não é esse o foco. O fato é que, inclusive, a igreja meditava sobre o livro de Jó. Tiago, por exemplo, no capítulo 5, no verso 11, diz o seguinte: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então Tiago está falando com a igreja e está lembrando a igreja. Você lembra da paciência de Jó? Vocês ouviram falar disso. Vocês sabem a respeito do livro. Então Tiago usa o livro como um bom exemplo a ser seguido no que diz respeito à paciência, à perseverança. Apesar de tudo que ele sofreu, ele se manter na posição que ele deveria ter diante de Deus. A intenção do vídeo é mudar o foco, né? Então a gente, em vez de ficar prestando atenção no que acontecia com Jó, eu quero te convidar a prestar atenção em Deus. É isso mesmo. Então, em vez de a gente ficar tentando imaginar como foi a vida de Jó naqueles dias, e o que ele passou e o que ele recebeu, eu quero te chamar a prestar atenção em Deus. Você prestou atenção em Deus, você percebe nesse livro a personalidade, a dinâmica das coisas que acontecem relacionadas a Deus. É disso que a gente vai falar hoje. O livro de Jó começa dizendo, quem era Jó? Né? No capítulo 1, no verso 1 ao 3, diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 7 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então, esses versos mostram que, primeiro, Jó era o mais rico da região, que naquela época estava diretamente relacionado ao fato de você ser extremamente abençoado por Deus, né? No contexto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, um homem que era temente a Deus era visto por todos como alguém que era abençoado por Deus, e se reflete nessa história, essa condição. O que Deus pensava a respeito de Jó? O que Deus sentia a respeito de Jó? Isso é importante. Vamos olhar para Deus. No mesmo capítulo, no verso 6 ao 8, diz o seguinte: certo dia, os anjos, ou mensageiros, vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás, ou adversário, também veio com eles. O Senhor disse a Satanás. Então, a primeira coisa que eu quero pautar aqui é que ele não veio escondido, ou então veio se fazendo parecer anjo. Não, ele veio no meio deles. Satanás era Satanás, anjos era anjos. Então tem um pessoal que fica dizendo por aí que Satanás se fez parecer anjo, ou então tentou enganar Deus. Não tem nada disso aqui no texto. Isso é inferência. Vamos continuar falando. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você percebe nessas palavras que o livro traz para nós um orgulho muito grande de Deus em relação a Jó. Então, preste atenção em Deus. Você percebeu que Deus sente por Jó? Ele, olhando para a terra, ele enxergava Jó como o melhor de todos, do ponto de vista da santidade, do ponto de vista de dedicação a ele. Não havia ninguém na terra para Deus semelhante a Jó. É muito importante ressaltar isso. Bom, Satanás, usando da sua própria natureza de adversário do homem, no capítulo 1 ainda, do verso 9 ao 22, diz: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui?
tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Satanás está chegando para Deus e está dizendo o seguinte: é claro que ele te teme, é claro que ele te adora, assim é fácil, qualquer um. O senhor cuida dele, o senhor cercou ele de cuidados, fez prosperar a vida dele, da família dele, ele é riquíssimo, ele não tem o que reclamar, assim é fácil adorar o senhor. Aí Satanás, continuando nesse raciocínio, disse o seguinte: bom, estende a tua mão e fere tudo que ele tem. O que Satanás está dizendo? Então, do jeito que Jó é, do jeito que Jó vive, é muito fácil adorar o Senhor. Eu quero ver se você for lá e pôr a mão sobre ele e começar a destruir o que ele tem. É isso que Satanás está dizendo para Deus. É claro que ele te adora. Vamos lá, destrói o que ele tem, que eu quero ver se ele continua. Olha só o texto. Mas estende a tua mão e fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás. Olha a resposta que Deus dá. Então, por favor, gente, o foco do vídeo é Deus. Então, primeiro, Deus olhava para a terra e via Jó como o homem mais santo da terra, o homem mais dedicado a ele. Não existia ninguém na terra como Jó. Quando Satanás vem a Deus e diz a Deus essas palavras, Deus não vai lutar contra Satanás para livrar Jó disso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Mesmo Jó sendo quem era, Deus não vai lutar contra Satanás, vai falar: não faça nada contra ele, saia da minha presença, nada disso. O que ele fala? O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Entendeu? Então Satanás saiu da presença de Deus. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. O homem mais santo, mais digno aos olhos de Deus, por autorização de Deus, estava sofrendo um ataque direto de Satanás. Ele não fez nada para isso. Estava sofrendo um ataque direto de Satanás. Presta atenção na dor que esse homem está sentindo. Então ele está na casa dele e chega o empregado dizendo: ó, seus bois já eram, seus animais do campo já eram. Vieram os nossos adversários lá e levaram todos e mataram todos os servos. Só sobrou eu para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Volto a falar. Satanás foi lá para Deus e falou: é claro que ele te adora, você cuida dele. Deus vai lá e fala: então vai lá e arrebenta ele. Só não mexe nele. Tudo que ele tem está na sua mão. O homem que para Deus era o mais santo da terra. Satanás vem e destrói todos os bens daquele homem e principalmente mata todos os filhos e servos. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, que na época era um sinal de prostração. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então você vê que para Jó, e a gente vai falar disso em toda a Bíblia, o mal que veio sobre ele não culpou a Deus, mas de forma nenhuma ele fez referência a um inimigo que estivesse atacando e que Deus precisasse interferir. Ele aceitou aquilo como uma vontade de Deus. Ele não falou mal contra Deus, mas aceitou tudo como uma vontade de Deus. Ele era um homem temente a Deus, veio o mal sobre a vida dele. E ele falou: Deus me deu,
Deus tomou. Então ele crê que aquilo veio da vontade de Deus. Direto ou indiretamente, Deus permitiu aquilo. E acabou, a vontade de Deus não se discute. Não tem essa ideia de um inimigo qualquer, que eu fico ali, coitado de mim, Deus vai me proteger, porque se ele fizer... Não, é o próprio Deus que fez isso e ponto final. Ele tem muito claro isso para ele. Você está vendo Deus lutar contra Satanás porque fez isso? Não, né? Você está vendo Deus, por que você fez isso? Não, muito pelo contrário, foi o próprio Deus que deu autoridade a ele para isso. Num outro dia, no Jó, capítulo 2, do verso 1 ao 10, a gente vai ler muito. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Presta atenção em Deus. Deus está falando com Satanás. Olha, apesar de você ter vindo aqui e ter me instigado a ir contra ele, ou autorizar que você fosse contra ele, ele se mantém firme. Deus está orgulhoso de Jó, porque apesar de tudo isso que aconteceu contra ele, ele continua firme, continua irrepreensível, continua se desviando do mal, continua temente a Deus. Satanás não satisfeito? Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Depois de tudo que Jó passou, mesmo se mantendo fiel a Deus em todo aquele problema que ele teve, Satanás quer dar um passo além, fala: não, além de tudo que eu fiz contra ele com a autorização do Senhor, faz mais um pouco que eu duvido que ele não vá contra o Senhor. E Deus vai: então vai, tudo bem, pode ir lá. Tá entendendo a dinâmica das coisas? Tá entendendo? Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com a qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Então, tudo isso Jó não pecou com os lábios. Então, para Jó, aquele mal que estava vindo agora sobre o próprio corpo dele, aquela doença terrível que ele pegava caco de telha, caco de louça e raspava para tirar as feridas, ele reconhecia que veio de Deus. Não veio de um inimigo, de um adversário, veio do próprio Deus sobre a vida dele. E ele aceitou. Se é o que Deus quer, o que eu posso fazer? Que seja feita a vontade de Deus. Essa dinâmica é importante você entender. Porque nos dias de hoje, a gente comeu tanto fermento que a ideia é que existe um adversário nosso, isso é paganismo. Tem um adversário nosso querendo nos maltratar, e eu tenho um Deus no céu que me abençoa. Eu faço a minha parte com ele e ele não deixa que esse ser me maltrate. E não é nada disso, a dinâmica aqui é completamente diferente. Você tem Deus, autoridade sobre tudo e todos, inclusive sobre Satanás. Não é um rebelde lutando contra Deus. Satanás aqui não é um rebelde lutando contra Deus. E a gente vai ver que isso na nova aliança permanece. Ele foi permitido a esse Satanás, a esse adversário, que fizesse esse mal contra Jó. Da parte de Deus, foi Deus que permitiu isso. Foi Deus que autorizou, Deus estava assistindo tudo isso e Jó não merecia isso. E mesmo assim foi autorizado. Então Jó naquela situação, a mulher já tinha desistido de Deus. Larga esse Deus aí, que esse Deus não serve para nada. Esse Deus só quer o seu mal. E Jó não. Eu vou aceitar o bem de Deus, não vou aceitar o mal, que seria feito à vontade dele. Essa dinâmica é importante a gente entender, porque muita gente perde a fé por não entender isso. Desse ponto do texto em diante, Jó passa a amaldiçoar o próprio dia. Do dia que ele nasceu. Ele amaldiçoa, começa a falar mal mesmo. Maldita a hora que eu nasci. Por que eu nasci? Para que eu nasci? Que aquele dia não seja lembrado, que seja uma desgraça. Ele começa a murmurar pelo dia que ele nasceu. Ele não queria ter nascido. Ele queria ter aberto mão de ter nascido. Maldita a hora que isso aconteceu. E isso vai se estendendo por alguns capítulos. Jó chega a lembrar, por exemplo, no capítulo 21, que
que essa história que muitos evangélicos dizem hoje, por exemplo, que Deus na sua vida só vai trazer bênção e quem traz desgraça na sua vida é o diabo, e isso não acontece com os filhos de Deus, só acontece com os filhos do mundo, que é uma mentira. Pelo contrário, Jó reconhece que os ímpios vivem bem. Essa ideia de que, porque eu me converti a Deus, então minha vida agora é só vitória. Tem música assim, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Papo furado, isso é conversa. Jó reconheceu isso facilmente. Ao contrário dos amigos que sentaram com ele, e a maior parte do livro de Jó é essa discussão, e os amigos dizendo para ele, não, imagina, Deus é justo, se você é temente a Deus, Deus vai fazer só o bem na sua vida, se você não é temente a Deus, Deus vai destruir sua vida. E Jó fala, não tem nada a ver, você não reconhece que eu estou dizendo a você que eu não tenho pecado, eu não fiz nada de mal, eu não fiz nada para Deus se tornar meu adversário, mas ele se tornou meu inimigo. Então é importante notar que Jó foi sincero, ele reconhecia a verdade dos fatos, não o que os amigos dele religiosos chegaram ali do lado dizendo. Fato é fato. E essa discussão entre Jó e os seus amigos, nessa ideia de que Jó estava vendo uma realidade, os amigos estavam tentando dizer outra, isso vai até, pelo menos, ao capítulo 37. E aí eu não vou focar aqui, porque a discussão aqui não é sobre Jó, a discussão é sobre Deus. Lembre que a gente está focando esse vídeo em Deus. No capítulo 38, depois de Deus ouvir tudo que o Jó reclamava, tudo que o Jó amaldiçoava, tudo que Jó dizia, Jó não dizia contra Deus especificamente, Jó não virou as costas para Deus, mas ele reconhecia que Deus estava agindo de forma injusta, vamos dizer assim, não tinha motivo para aquilo estar acontecendo. Por que Deus estava fazendo aquilo? Por que colocou ele como adversário? Então Jó passa todos esses capítulos da Bíblia reclamando sim de tudo isso que estava acontecendo, e com razão, coitado. Né? Do ponto de vista humano, na sabedoria humana, e essa é uma questão importante dessa história, do ponto de vista dele, por que estava acontecendo aquilo? No capítulo 38, surge Deus para falar com Jó. E o que é interessante é que, apesar de Deus reconhecer que não havia motivo nenhum para Jó ter passado pelo que passou, lembrando que Jó perdeu tudo que tinha, perdeu todos os filhos, perdeu a sua saúde, ele estava passando vergonha diante de toda a comunidade da região. Quando Deus surge para falar com Jó, não é o Deus que está na sua cabeça. Me desculpe falar isso se você pensa assim. Ô, tadinho do meu filho Jó. Ô, Jó, desculpa. Olha, eu vim te explicar o que aconteceu. Nada disso. Você quer ver como Deus surge para falar com Jó no capítulo 38? Preste bastante atenção. Foque em Deus. Entenda quem é Deus. Eu não posso te apresentar a Deus. Segundo a Escritura, ele tem que se apresentar para você. Mas eu quero te chamar a atenção para a natureza que está sendo narrada aqui. Quando surge Deus para falar com Jó, ele não surge para consolar Jó. Olha o que ele diz no capítulo 38, no verso do 1 ao 11. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ele está falando com Jó. Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Então, já que você sabe tanto, né, a respeito de justiça, sabe que eu não está sendo correto as coisas que estão acontecendo, se prepare que eu vou te perguntar algumas coisas. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em dessas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites, lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar as suas orgulhosas ondas. Então, você está vendo agora Deus chegar para Jó e falar, se põe no seu lugar. Você está aí a dezenas de capítulos aí do livro, né? Estou usando minhas palavras, claro. Para ficar tentando entender como é que funciona a minha justiça, para tentar entender o porquê que eu fiz isso, ou como deveria ser, né? Na sua cabeça de homem, Jó, você fica imaginando como deveria ser as coisas. Olha, se eu faço assim, deveria ser assado. Se acontece assim... Quem é você, meu? Se você sabe tanto, me explica isso. Em resumo, Deus autorizou e permitiu Satanás fazer o que fez. Foi Deus que permitiu. Deus colocou Jó nessa condição. Literalmente falando, Deus colocou Jó nessa condição. E Jó não merecia. Pelo contrário, Deus se orgulhava
da conduta de Jó. E Satanás fez o que Deus permitiu, porque Satanás não está lutando contra Deus, não é tipo assim, ó, vou atacar Jó, que é seu filho, para atacar você. Então Deus vem para defender Jó e expulsa Satanás. Não é nada disso. Isso aí é uma coisa que está na mente das pessoas nos nossos dias, principalmente. Naquela época não tinha esse pensamento. Jó reconheceu que o que vinha de bem ou de mal vinha de Deus. Se Deus usava Satanás para isso, não importa, mas que vinha dele, vinha. E mesmo com todo esse sentimento de injustiça, e Jó ponderando, quando Deus vem falar com ele, não vem para tranquilizá-lo. Vem para, se põe no seu lugar, o que você sabe? Você não sabe nada. Você acha que sabe alguma coisa, mas você não sabe nada, Jó. Você não entende de nada. Então Deus vem colocar Jó no lugar dele. E ele continua. Esse texto, eu espero que você tenha tempo e vontade de ler todo o livro, e ele se estende, ele começa a fazer várias perguntas, e Jó fica calado, vai falar o quê? No capítulo 40, olha que eu falei do 38 até 40. No 40, do verso 1 ao 10, faz uma pausa o Senhor e diz o seguinte, olha só. O Senhor disse a Jó, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa, porque Jó, do ponto de vista dele, estava acusando a justiça de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor. Olha só a postura que Jó teve depois de ouvir tudo isso. Eu sou obrigado a repetir. Jó era rico, Jó tinha todos os filhos dele, era temente a Deus, todo aquele mal veio sobre Jó. E Deus ainda quando aparece, não aparece para consolá-lo. Aparece para esmagar a sabedoria de Jó. Sabe o que Jó faz? Sabe como é que Jó responde depois de ouvir tudo isso de Deus? Então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno. Como posso responder-te? Ponham a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. E ele continua, mesmo Jó se humilhando, falando, não, o senhor tem razão, o senhor está me fazendo essas perguntas, eu não sei responder. Eu falei uma vez, me arrependi, 2 vezes, vou calar minha boca, não falo mais nada. Então agora Deus vai recuar. Não, olha o que Deus continua dizendo. Prepare-se como um homem simples que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Você quer discutir comigo? Você quer ficar do outro lado aí ponderando a minha justiça, se eu ajo certo, se eu não ajo, o que eu deveria fazer ou deixar de fazer? Você não é capaz de responder nada do que eu falei. Você não é capaz de entender a minha justiça. Então se coloca no seu lugar. Ou então se vista de majestade e glória como eu sou e venha contender com o Todo-Poderoso. É possível? Não é. Então se põe no seu lugar. Você está entendendo quem é Deus nessa história? Você está enxergando o tamanho de Deus diante de Jó? Lembre-se que Deus olhava para Jó como o homem mais justo da terra. Depois de tudo isso, Jó não foi arrogante com Deus. Ao contrário. Olha o que é dito no capítulo 42, do 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Jó está reconhecendo que ele já tinha ouvido falar de Deus. Mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha, desse ponto aqui eu vou até olhar para Jó. Vocês estão vendo como Jó reconhece quem é Deus? Jó estava andando certinho, um cara justo, um cara correto. Deus amava ele. Deus vai e manda literalmente Satanás destruir a vida dele. Ele destrói a vida dele, destrói a saúde dele. Jó começa a ponderar sobre a justiça de Deus. Deus vem diante dele depois de tudo isso e ainda põe o dedo na cara dele. E Jó vai se encolhendo e reconhece que não sabe nada. Deus é Deus. Ele passa então a adorar a Deus como de fato ele é, não como ele ouvia dizer.
E eu peço que você faça o mesmo exercício. Adore a Deus como de fato Ele é, não como você ouviu falar dele. Não pelo que Ele pode fazer por você. Quando você começa a entender essas coisas, aí fica um pouco mais claro como que os irmãos primitivos conseguiam passar pelo que passava, com alegria. Eram presos, ficavam felizes. Quanto mais eles morriam nas arenas ou eram perseguidos pelo poder romano, mais a igreja se multiplicava. Por quê? Porque eles tinham esse entendimento de quem é Deus e o que Ele tinha prometido. Não importa o que aconteça aqui nessa terra, não importa o que aconteça comigo, a promessa de Deus na minha vida é outra. E eu confio nele. Então se afasta completamente da ideia pagã que nós vivemos hoje, de um Deus que vai entrar na sua vida para te dar vitória. Se afasta da ideia pagã dos dias de hoje, que Deus vai entrar na sua vida para te trazer benefícios seculares e proteger você do seu adversário, do inimigo dele, que seria Satanás. Muito pelo contrário. Vamos ver essa mesma dinâmica do livro de Jó no Novo Testamento, quer ver? Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 22, do 31 a 32. Olha só, uma mesma dinâmica acontecendo que aconteceu no livro de Jó. Disse Jesus: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que está acontecendo aqui? A mesma coisa que aconteceu no livro de Jó. Satanás foi diante de Deus e falou: deixa eu testar melhor esses homens que estão acompanhando o seu filho. Deixa eu ver se é assim mesmo. É a mesma coisa. Satanás está querendo fazer com os apóstolos aqui, e Jesus está dizendo isso, a mesma coisa que ele fez com Jó. Jesus intercedeu apenas para que eles pudessem, para que Pedro, conseguisse passar por esse teste, ou então que esse teste fosse evitado, porque senão ele ia cair. Então você vê que é a mesma postura. Deus está lá, Satanás vem nele, é a mesma coisa, não mudou nada. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 10. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Presta atenção agora. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, ou testá-los, peirasmo em grego. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É a mesma dinâmica. O que Jesus está avisando para o pessoal na igreja de Esmirna? Olha, alguns de vocês, o diabo, vai pegar algum de vocês da igreja, tem autorização, não está sob a tutela de Deus, vai pegar alguns de vocês na prisão e vai jogar vocês na cadeia, vai pegar vocês da igreja e vai jogar vocês na cadeia. Para o quê? Para testar vocês, para ver se a fé que porque vocês estão na igreja está tudo muito bom, está tudo muito bem, que nem Jó estava nos dias dele. Então o diabo vai pegar alguns de vocês e vai jogar na cadeia para ver se é isso mesmo, para ver se você ainda continua temente a Deus, para ver se você continua adorando Deus, mesmo depois de passar por isso. Essa é a prova, é o teste que você vai passar. Purificado pelo fogo, para ver se o que resulta, que é o ouro, tem valor diante de Deus. Então a dinâmica continua a mesma. Está indo o diabo diante de Deus pedir para fazer isso e Deus está autorizando. Jesus está avisando o que vai acontecer. Mudou alguma coisa? Ai, ai. Você quer ver como esse fermento, essa ideologia que se criou, ela fica clara, inclusive, quando as pessoas vão traduzir. Não estou falando que a tradução é maldosa, é o ponto de vista do tradutor. Um exemplo claro disso, por exemplo, é na NVI, na tradução NVI que nós estamos usando, inclusive aqui nesse vídeo. Tem uma passagem em Mateus capítulo 6, 13, que é a respeito da oração que a gente aprendeu a chamar de Pai Nosso, que diz o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nessa tradução ainda é o quê? Deus me protegendo para não deixar eu cair na tentação. Se vier uma tentação externa, Deus impedir que ela aconteça, para eu não cair, para eu não errar, para eu não pecar. Mas essa não é a tradução mais fiel aos manuscritos mais antigos, né? A ACF, por exemplo, diz o seguinte: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aí sim, a palavra utilizada ali no grego é ásfero. A ideia dessa palavra é a mesma.
né, de quando Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto para ser testado, para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Então, inclusive essa passagem lembra a mesma condição. Não é diferente do livro de Jó. A dinâmica continua sendo a mesma. Você tem o Deus Todo-Poderoso e não há ninguém lutando contra ele, que seria impossível. Você tem essa figura do adversário que se coloca contra o homem para testá-lo, e é Deus que envia. É Deus que permite. Tanto é que Tiago, depois no livro, eu vou pôr a passagem aqui embaixo agora, tanto é que o Tiago no livro ainda coloca lá, não pensa você que quando você cai na tentação vai culpar Deus. Porque Deus não tenta ninguém. E de fato, Deus não tentou Jó ali, não testou Jó, não colocou Jó à prova, mas Satanás sim, pela vontade de Deus, pela autorização de Deus. Então, quando você cai na sua concupiscência, é o seu coração que é mau. Se você não tivesse problema no seu coração, isso só é tentação para você porque você é fraco nessa área. Então, quando você cai por essa culpa, não por Deus. É diferente do que o pessoal fala na igreja a respeito desse texto de Tiago. Então, por favor, entenda a natureza de Deus. Deus é o ser onipotente, onipresente, onisciente, como a teologia gosta de chamá-lo. E ele está acima de todas as coisas, inclusive acima de Satanás. E Satanás, como o irmão Paulo cita, é uma potestade celestial, ou seja, é um ser de autoridade e poder do céu. Potestade celestial. E esse ser que tem esse poder que emana do céu, do trono de Deus, ele vem até nós para nos testar. Ele vem para fazer a gente passar por situações para ver se durante essas situações ou após ela, a gente se mantém temente e fiel a Deus. Esse é o teste. Porque senão a gente abandona a conduta. Senão a gente está lá muito bem. Ah, eu adoro Deus, claro, você está bem, você está prosperando, está com saúde, está tudo tranquilo. Vem o diabo com autorização e poder de Deus, mexe na sua vida, destrói a sua vida. Você vai continuar temente a Deus? Ah, por que Deus deixou isso acontecer? Ah, por que Deus não me protegeu do diabo? Essa é uma ideia pagã. Porque no paganismo é assim, eu oferecia as coisas para os deuses para eles impedir que esses males chegassem na minha vida. Se os males chegou, para que eu vou continuar servindo esse Deus? Então cuidado, essa não é a dinâmica do Evangelho, essa não é a verdade do Evangelho. No Evangelho, as pessoas passavam por todas as perseguições que passavam e passavam felizes, acreditando na promessa do Cristo de que na próxima vida, após a ressurreição, receberiam o que já recebia em vida, né? A vida com abundância. Então essa é a ideia. Cuidado para a sua fé não desfalecer quando você passar pelos testes. Inclusive eu tenho um vídeo que fala justamente a respeito de tentação aqui. Eu espero que este vídeo tenha lhe ajudado, eu espero que você não termine esse assunto aqui, que você leia o livro de Jó e toda a escritura prestando atenção nessa postura de que Deus é o Todo-Poderoso, que Satanás, o adversário, é um poder do céu que vem investir contra a nossa vida muitas vezes pela autoridade de Deus, para testar se você de fato ama Deus sobre todas as coisas, para ver se de fato você continua fiel a Ele apesar de tudo isso. Deus abençoe a sua casa. Paz.